Amado pastor Jones, o senhor está por aí? Cadê o pastor Jones? Passou daí? Não pintou ainda? Meu amado! Aí A está. paz, meu amado! Como está o Tudo senhor? bem? Graças a Deus, né? Tudo A bem. ele mesmo. A ele mesmo, É querido. ele mesmo, é ele. É. Pastor, o que o senhor quer Ah, falar hoje? A gente pode começar já aqui. Eu peguei um minutinho. então, vamos Ah, lá, né? é? Os frutos do Espírito. Tá bom, eu vou procurar a escritura que eu nem procurei. Eu não sei, o senhor quer que eu coloque aqui ou não? Ou o senhor só vai falar? Eu acho que as pessoas chegam no canal mais tarde e não sabem, às vezes, qual o tópico que o senhor está falando, né? Então, Aham. pastor. Não, tudo bem. Eu até peguei um texto, até peguei aqui o texto, tranquilo. Mas se quiser colocar, fica à vontade aí, né? Tá sem áudio aí, pastor. Ah, sim. Então, se o senhor me dá aqui agora, eu já puxo aqui e coloco na tela. Ah, ah. Aqui é Gálatas 5:16 em diante, fala sobre as obras da carne e do Espírito, né? Eu vou Gálatas colocar. 5:16 ali, aí ó, um Eu vou pouquinho colocar para depois. 16, 18, porque não vai aparecer aqui. Então, eu coloco aqui rapidinho. O Ah, 19, deixa eu ver, obras da carne, eu deixo aqui no 19, então. O pessoal tem uma ideia mais ou menos do que 22, é. versículo 22 é o do Espírito. Tá, eu vou colocar aqui, eu vou colocar 16 até 22, então, pessoal, porque às vezes o pessoal vem novo aqui, e o que ele está falando, então, hein? Eu vou colocar aqui, então, Aham. eu vou colocar aqui agora. Meu Senhor, Amém. eu agradeço, Pai, por favor, coloque as palavras Sim, na boca do teu pastor, que ele venha abençoar todos nós com novas coisas que o Senhor tem nos dado. Em nome de sim, Jesus, Pai, em amém, nome de amém, amém. Jesus, né? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, queridos, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um poderosamente, tá? Na graça, na paz, na prosperidade, na segurança, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos, né? A irmã Marisa deixou uma mensagem aqui, pastor João, né? Que Deus abençoe a todos, queridos, tá? Que estão aí, ó. Tá o pastor Lucas aí, né? O profeta Batista, os varões aí, as varoas virtuosas, né? A irmã Marisa, tá aí a irmã Célia, né? A irmã Marisa e a irmã Célia que estão com a gente aí nos encontros semanais aí, né? Que Deus abençoe a vida delas aí, né? A irmã Elizabeth, a irmã Patrícia, a Luana, a irmã Luana também está sempre junto com a gente nos encontros semanais aí no Meet, né? Um abraço à irmã Lara, né? A irmã Lara, bem das antigas aí, né? Glória a Deus. A irmã Maria Carmo, que eu estou vendo aqui, todo mundo. Que Deus abençoe, queridos, né? Todos que estão assistindo aí, em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo nos abençoe a todos, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, falar sobre os frutos do Espírito, né, queridos? Então, o que são os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito, eles refletem o caráter de Deus, né? Quando nós geramos, né, os frutos do Espírito, concebemos, geramos em nós os frutos do Espírito. Irmã Eliana, Deus abençoe também, tá com a gente lá também. Glória a Deus, né? É bom, queridos, a gente tá junto lá, né? Quem puder fazer um esforço para estar aí nas reuniões, que Deus, né? Deus vai recompensar grandiosamente. Em nome de Jesus aí. Glória a Deus, aleluia. Né, queridos? Então, os frutos do Espírito, né? Eles não são mais do que o, o reflexo do próprio caráter de Deus, queridos. Entendeu? Vamos lá, aqui, ó. Eu tô com a minha colinha aqui, né? Mas os frutos do Espírito, né? O pastor João também colocou ali. Os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, né, queridos? Como está aí na tela. O 22 diz assim, ó. Mas os frutos do Espírito mas o fruto do Espírito, né? É interessante que ele fala no singular, o fruto, né? O fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, amados, tudo isso é o reflexo do caráter de Deus. Tá entendendo? O caráter de Deus é assim, né? O próprio Deus, ele gera o fruto, né? Então, o fruto do Espírito é tudo isso junto, né? O fruto do Espírito. Darabá, oh, glória a Deus, Pai querido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Amor, né? E aqui é o primeiro, né? O amor. É o primeiro. Agora nós temos que, nós, filhos, nós temos que ser igual ao nosso pai. Nós temos que lutar, né? Se esforçar para ser igual ao nosso pai. Ser igual a ele. Ter o caráter dele. Do Pai, Deus. Mas o Senhor, Deus, nosso Pai, ele mandou o filho mais velho dele, né? Ele mandou o filho mais velho dele descer aqui. Descer aqui. Olha só que coisa incrível, amados. Entendeu? E eu acredito que a gente pode até colocar mais frutos, né? A gente pode colocar aí a humildade, né? Nas aulas do pastor Lucas aí, que tá uma bênção, terça e quinta, 20 horas, né? A gente tava falando, ele tava explicando sobre a humildade, né? Humilde de espírito. Humildade de espírito, né? O que que é uma humildade de espírito? É uma humildade autêntica, verdadeira, né? A gente pode colocar também humildade, né? Mansidão, tá aqui? Ah, mas continua, amados. Eu que me perdi aqui, ó. Continua, ó. A mansidão, né? O domínio próprio, mansidão e o domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Porque se você manifesta o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é um ânimo longo, é um ânimo longo. Você não se desanima facilmente. Você não se desanima facilmente. Você é alegre, né? Não que não venha dificuldades, tribulações que vão afetar o teu humor. Coisas afetam o nosso humor. O nosso humor geral, corriqueiro, deve ser a alegria. É um fruto, né? O cristão, aquele que crê em Jesus, no seu dia a dia, ele é alegre, né? Não que não aconteça coisas que vai te entristecer, acontece, claro que sim. Jesus ficava triste, às vezes, e ele experimentou tudo, querido.
E a gente sabe que Jesus é o reflexo de Deus. Ele é o primogênito, ele é o irmão, o nosso irmão mais velho, né? Que nos mostrou o Pai. Ele nos mostrou o Pai. E é claro que Jesus Cristo manifestava esses frutos, né? Manifestava. Jesus foi o reflexo de Deus, ele mostrou o Pai, né? Glória a Deus. Aleluia, né? E olha só, ele deixou a glória, ele deixou o lar dele. Jesus Cristo deixou o lar dele. Porque ele estava com Deus, ele estava com o Pai, morando com o Pai, né? Na sua glória. Aí ele deixou todo o conforto, né? Toda a glória, toda a beleza da onde ele estava, toda a paz, toda a alegria que ele sentia junto com o Pai. Ele deixou tudo isso, ele renunciou da Rabá, Sarabá. Jesus renunciou, amados. Toda a alegria, toda a riqueza, toda a glória, toda a paz. Da onde ele estava. E ele desceu até aqui. Essa terra suja. Suja. E ele nasceu numa família pobre. Uma família, digamos, normal, porque Jesus não era, né? Eles não eram miseráveis, né? José e Maria eram cidadãos comuns. Ele nasceu num lar comum. Deus abençoe a irmã Milena, que Deus abençoe, viu? A irmã Rita, em nome de Jesus. Todos que estão aí, glória a Deus, né? Então ele deixou lá, amado, a mansão dele, o castelo dele, entendeu? Ele deixou a mansão, o castelo dele e desceu aqui. E viveu numa família comum, numa casa comum. Oh, glória a Deus. E isso, amados, é uma nobreza de caráter, né? E é a demonstração pura de amor por nós. É uma demonstração pura de amor por nós. E além de tudo, ele ter sofrido tudo que ele sofreu, e ir até a morte, e morte de cruz. Até a morte ele experimentou. Até a morte que nós experimentamos, ele experimentou também. Então ele se reduziu de criador para criatura. Ele se reduziu de criador para criatura. Ele renunciou o que ele tinha por amor a Deus, ao Pai dele, e por amor a nós, os seus irmãos, da mesma família. Porque nós somos da mesma família, amados. Nós pertencemos à mesma família. Você está entendendo? Eu e você nascemos numa família aqui da Terra. Mas nós temos uma família maior. Em número e em qualidade, né? Nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos.
Nós temos irmãos, nós temos irmãs. E é maravilhoso quando a gente tem esse entendimento, querido. Sabe? Quando o buscador de Deus começa a ter esse entendimento, né? O teu entendimento, ele se eleva. O teu entendimento, ele é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E você vê que as coisas eternas e invisíveis, elas são maiores que as coisas aqui da terra. Pastor João estava falando do profeta. O profeta é assim. O profeta vai para lá, vai para cá, né? Quem é nascido do Espírito é que nem o vento, vai para lá, vai para cá. Você não sabe para onde vai, nem da onde vem, né? Esses são os nascidos do Espírito. Os nascidos do Espírito, querido. Jesus Cristo, ele foi obediente aos seus pais, né? Ele ajudou a criar os seus irmãos, né? Com a morte do pai dele, José, né? Ele fez tudo certinho, ele amou a família dele da terra, amou. Nós temos que amar, porque nós temos diante de Deus essa obrigação de cuidar dos nossos, né? Nós temos que cuidar dos nossos, sem dúvida. Do marido, da esposa, dos filhos, né? Aos da carne, eu estou falando aos da carne, né? Aos nossos parentes e familiares da carne, né? Mas nós temos um pai maior e nós temos uma família maior, né? E nós fazemos parte dessa família extraordinária, queridos. E o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, nos mostrou tudo. E chegou o momento que ele deixou a casa dele e foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele cumpriu todas as obrigações dele e quando ele terminou, ele saiu para pregar a palavra. Teve até uma ocasião em que a família dele foi atrás dele, achando que ele estava maluco, que ele não estava bem, né? Aí falaram para Jesus: ó, Senhor, tua família está aí, tua mãe, teus irmãos, eles querem te ver. Ele falou: ó, gente, a minha família, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, eles são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, e as põem em prática, né? E o que é pôr em prática, querido? O que é pôr em prática as minhas palavras? É você ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer à voz do Espírito Santo. Porque a voz de Deus, ela não estava nem no terremoto, nem no fogo e nem no furacão. Mas no sussurro suave do Espírito Santo de Deus. Obedecer a Deus é ouvir a voz do Espírito Santo. Isto é obedecer a Deus. Darabá, surrai, andadrai. Amém, meu querido? E quem tem o Espírito Santo de Deus, também tem os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo refletem o caráter de Deus. Quem ele é. E Jesus mostrou humildade quando ele desceu
da onde ele estava, da sua glória, e veio até aqui. Ele mostrou humildade e lealdade ao Pai. Porque o Pai não obrigou ele a vir. Ele sabia que ele tinha que vir como uma obrigação, né? Ele sabia que tinha essa obrigação. E foi um mandato de Deus. Meu filho, você vai ter que descer. Porque eu amo os meus filhos, Dahá. Imagine o pai falando, amado. Eu amo os meus filhos lá na terra. Eu quero eles para mim, como os meus filhos. Eles estão em trevas. Eles não sabem que eu os amo tanto. Eles acham que eu sou um Deus distante. Eles acham que eu sou um Deus bravo. Mas eu os amo tanto. E eles não sabem. Eles não sabem disso. E eles precisam saber. E tu, meu filho, descendo, tu vai mostrar para eles o meu amor. E a intensidade do meu amor. E Jesus Cristo disse: Eu vou, Pai. Eu vou. Eu vou mostrar para eles. E Jesus desceu, queridos, e nasceu como qualquer um de nós. Ele entrou nesse mundo. Nas vias normais, como qualquer um de nós. Então ele foi uma criança, um bebê. E ele foi crescendo. Ele era um bebê, se tornou uma criança. Depois um pré-adolescente, depois um adolescente. E ele não tinha consciência total do que ele veio fazer aqui, querido. Ele só foi descobrir depois. Para que ele veio para esse mundo. E enquanto ele crescia em estatura, e em sabedoria, diante de Deus e dos homens. E a graça de Deus, a graça do Pai estava sobre ele. E ele foi descobrindo, queridos. A gente sabe que quando ele tinha 12 anos, todo judeu que faz 13 anos, né? Tem aquele bar mitzvah, é isso, né? Acho que o pastor Lucas pode até me ajudar, né? É o bar mitzvah, né? Quando uma criança judia faz 13 anos, né? E Jesus já estava fazendo 13 anos. Ela é convidada para ir lá para o templo, conhecer o templo. Né? A criança, aos 12 anos, aos 12, 13 anos, a criança judia, ela ia conhecer o templo. Né? Pela primeira vez. E como Jesus não morava em Jerusalém, né? Em Nazaré, eles foram para lá. Na Páscoa, né? Então Jesus, ele era submisso. Ele era submisso às leis do povo dele, né? Ele sempre foi submisso aos pais, às leis, né? E ele cumpriu toda a lei. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Entendeu? Foi lá.
Oh, glória a Deus. E todos os irmãos conhecem o relato. Os pais voltaram pensando que ele estava junto com a caravana, mas Jesus ficou lá no templo, questionando os mestres da lei, os fariseus, os doutores da lei. Aos 12, 13 anos, querido, ele já começou a questionar muitas coisas que eram ensinadas aos 12 anos de idade, amado. Quer dizer, ele já estava tendo consciência de quem ele era. Ele já começou a ter consciência de quem ele era. Porque aos 12, 13 anos, ele já via muitos erros nos ensinamentos dos doutores da lei, dos fariseus. Ele já começava a perceber a hipocrisia, a arrogância, né? Coisas ilógicas ele começou a perceber. E ele começou a questionar, né? E os doutores da lei ficavam perplexos com as perguntas dele. Eles ficavam, meu Deus, desconcertados, né? Mas glória a Deus, aleluia, né, pastor João? Louvado seja Deus. E com a gente é a mesma coisa. Nós estamos crescendo, nós estamos cada vez mais sabendo para que Deus nos chamou, né? A gente vai percebendo cada vez mais o nosso chamado. Para que a gente nasceu nessa terra? Né, pastor João? A gente vai tendo essa... Tudo vai ficando mais claro para nós, né? A nossa missão nessa terra. Glória a Deus. Eu confesso ao Senhor, quando o Senhor começou a falar de Jesus, a maneira que ele foi crescendo, eu derreti aqui na cadeira e eu queria ouvir agora ficou muito quente, eu queria continuar ouvindo, mas acabou o tempo. Mas pois é, não tem, mas que maravilha. Tempo, né? Mas que tem maravilha. Que dar tempo para os irmãos aí. Assim que começou a falar, eu já... Olha que maravilha. Glória só para fazer... levar até esse tópico para a próxima live, né? Porque eu sempre adorei ouvir o Senhor como pessoa, porque eu acho que é isso que faltou, sabe? A gente, ficou, acho que a falta de entender as palavras dele como pessoa tem sido não falado na própria igreja dele, né? Ele como pessoa, que ele tem sentimentos, etc., ele tem tristeza, etc. Tudo. Ah, pastor, maravilhoso. Glória a Deus, né? Nossa, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a falar Deus falando com Jesus, eu mesmo comecei a me emocionar, assim, eu falei, meu Deus. Eu olhei o pastor, só começou a falar que 50 minutos já falei, mas deixa a próxima. Amém. O senhor quer pedir uma oração, por favor? Vamos orar. Pai, que obrigado aí o irmão Lucas, né? Bar mitzvah, né? É isso aí mesmo. Glória a Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Jesus, né? Por o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia infinita, o Senhor usar esse teu servo aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai querido. Né? E o meu desejo é que todos os teus filhos queimem dentro deles, com vontade de fazer a tua vontade, né? Com vontade de fazer a tua vontade. Glória a Deus, Pai, que espero que o coração de todos queime, né? Como o do pastor João e como de todos os teus filhos, Pai querido, que estão fazendo também a tua obra, né? E queima dentro deles essa vontade de ser igual ao Senhor, de ter os frutos do Espírito, que é o teu caráter, e manifestar essa luz. Muito obrigado, meu Pai querido. E abençoa cada um poderosamente, né? Em nome de Jesus Cristo. Na paz, na graça, na segurança e na prosperidade, Pai. Muito obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E abençoe. Aqui eu já agradeço. Te agradeço pela oportunidade, Pai, de estar aqui com os irmãos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de pedir uma oração sobre você. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Que, sim, todos aqueles que são do Senhor, sente a tua presença, sente o teu louvor, sente a tua unção. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor tem colocado aqui e instruído todos nós na boca aqui do pastor Jones.
Pedimos, oramos, Pai, para a pastora Nilva, oramos para o pastor Jones. Amém, E essa responsabilidade que o Senhor tem dado a ele, encarregando ele. Como o Senhor tem falado tantas vezes, profetas, em tuas palavras, uma obra que o Senhor tem começado com eles, o Senhor vai terminar. Muito obrigado, Deus. É o Senhor que começa, é o Senhor que carrega, é o Senhor que leva ao final. A gente depende do Senhor para tudo. Pedimos a bênção e proteção, então, sobre o pastor Jones, a pastora Nilva, nessa caminhada que eles estão fazendo. E o Senhor segurando a mão de um no braço direito, a mão de outro no braço esquerdo, caminhando com eles nessa caminhada. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela tua presença aqui. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Fica na paz, querido. Olha só, pastor Jones. Maravilhoso aí, né? Eu só queria terminar isso aqui, o pastor João estava falando, eu acabei de falar do profeta, né? Aqui, como eu te falei, aí está as escrituras, as palavras. Né? As pessoas leem as palavras, mas porque às vezes tem dificuldade ou não conhece o Senhor por completo, né? Você pega uma direção completa, apesar das palavras falarem. O profeta falando, aqueles que têm salvação, como é que é? Aqueles que estão salvos, sempre salvos. E aquilo que eu acabei de falar, está tudo escrito, queridos, tudo escrito. Olha só, eu lendo a coisa aqui que o pastor John mostrou, eu desci meu olho aqui, 4 versos, no versículo 25, fala, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se você fez uma aliança com o Senhor, com um coração sincero, você vai querer andar como ele andou. É tão simples isso, né? Tão simples isso, né, queridos? Eu não estou tocando, como tem sido ensinado, nas igrejas que causa esse peso enorme nas pessoas que entram e de repente eles têm que saber todas essas coisas igual aquele que já está no caminho há 40 anos. Não estou falando isso, né? Isso que é ensinar, causa aquele peso danado e acaba todo o pessoal saindo. Isso aqui é o que tem sido revelado a você até naquele momento e o Senhor começa a revelar e aqui está. Você começa a andar também no Espírito. Achei muito interessante, está aqui na minha cara a resposta do andar com o Senhor, né? Receber Ele. Meu